Todos os ensinos de Jesus são imprescindíveis para a nossa vida. E aqui em Lucas capítulo 18, Jesus fala algo tão importante para a nossa caminhada de fé, para a nossa presença no reino de Deus e para o nosso serviço no reino, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 15 até o versículo 17, Jesus nos oferece o seguinte ensinamento. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus, ele se utilizava de parábolas, utilizava recursos ilustrativos para dar ensinamentos profundos. Jesus, ele olhava para coisas do cotidiano, para situações corriqueiras do dia a dia, na caminhada com seus discípulos lá naquela região, naquele tempo, e dava ensinamentos muito profundos. Jesus, andando com seus discípulos, olhava para uma árvore e falava: olha, vocês são os ramos e eu sou a videira e Deus é o agricultor. Jesus pegava exemplos da vivência daquele pessoal. O reino de Deus é como um grão de fermento, como o fermento, como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Esse tipo de coisa. E é claro que isso é ilustrativo, como eu disse. Jesus não nos chama para ser luz literalmente, Ele não quer nos transformar numa lâmpada de verdade. Mas Ele fala: vocês são a luz do mundo. Ele também não quer nos transformar num saleiro que a gente esfarele e vire sal de verdade. Não é isso. Mas Ele fala: vocês são o sal da terra. E quando Ele fala isso, Ele está dizendo para nós ficarmos atentos às características dessas coisas básicas. O que é a luz? A luz é rápida, a luz ilumina, a luz aquece, o sal dá sabor, o sal conserva. Então essas características que nós, com a nossa vida, devemos reproduzi-las também ao mundo, dentro da nossa missão do reino. E assim são com as crianças. Jesus fala: se alguém não receber o reino de Deus como as crianças, nunca entrará neles. Nós devemos ser como crianças, não voltar à infância de novo. Isso é impossível. Mas Jesus fala: fiquem atentos a algumas características das crianças para que vocês as reproduzam também. E eu, quando olho para uma criança e tento me parecer com ela, no sentido de a proposta de Jesus para nós recebermos o reino como elas, eu enxergo pelo menos 3 características que para mim são imprescindíveis. A característica da alegria, a característica da inocência e a característica da dependência do Pai. Alegria, porque todos nós sabemos, basta estar com uma criança para se concluir isso, que uma criança não só tem alegria em si mesma, mas ela transmite alegria. Como fica alegre o ambiente que possui uma criança feliz. E aqueles que embarcam na aventura da criança também experimentam dessa alegria. Eu, pelo menos, sou assim. Eu tenho a minha priminha pequena, eu tenho contato com algumas crianças e sempre que eu estou junto com elas é um momento muito divertido. E assim também nós devemos receber o reino, com alegria. A alegria do brilho do olho de uma criança diante do seu herói favorito, do seu desenho favorito, do seu divertimento favorito. Aquilo que arranca a alegria de uma criança é a maneira que nós devemos ter também ao entrarmos, ao termos a chance de participarmos do reino de Deus. A segunda é da inocência. Ser inocente é diferente de ser ingênuo. Nós não somos ingênuos. Nós progredimos no nosso entendimento da fé. Nós deixamos de comer alimento básico, leite espiritual, para comermos alimento sólido, como Paulo o apóstolo diz. Mas a inocência, em certo sentido, também é algo que nós devemos ter ao recebermos o reino de Deus.
Inocência no sentido de olhar para o mundo, a maneira como nós olhamos para as pessoas. Pense que uma criança inocente, que não tem muito entendimento sobre o mal e sobre a imoralidade do mundo, enxerga as pessoas. Uma criança não faz distinção entre pessoas más e pessoas boas, porque o seu olhar é inocente. Como eu disse, isso é diferente de ingenuidade, mas é inocência no sentido de sem malícia, no sentido de sem corrupção, sem depravação no olhar para as pessoas e no olhar para a vida. Enxergar tudo a partir da pureza, enxergar tudo da maneira como Deus enxerga. Assim é uma criança também. Basta você estar com uma criança inocente e ver a maneira como ela se comporta, e ver a maneira como ela enxerga o mundo. Aí você tira a parte da ingenuidade, porque muitas crianças, enfim, com insensatez, com ingenuidade, pela falta de experiência, se metem em encrencas, mas ficar com a parte da inocência, da pureza no olhar. Isso também é uma característica marcante. E a última característica, e digo eu a mais importante, é a característica da dependência do pai. Uma criança não faz nada sozinha. Um bebê recém-nascido, se não tiver alguém que o cuide, que o crie, não faz nada sozinho, morre de fome, porque não consegue comer sozinho, não consegue se vestir sozinho, não consegue limpar a própria sujeira sozinho. Pense como uma criança exclusivamente dependente do seu cuidador, do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que a cria. Assim nós também. Jesus está falando, se vocês não forem como crianças, totalmente dependentes do Pai, vocês não podem fazer nada sozinhos. Se vocês quiserem entrar no reino com as suas próprias forças, achando que vocês vão resolver coisas dentro do reino da sua própria maneira, vocês nunca entrarão no reino. Vocês só entrarão se vocês se fizerem como crianças. E essa característica da dependência me diz muito. Deus, não consigo fazer nada sozinho, não consigo comer sozinho, não consigo chegar a lugares sozinho, subir degraus sozinho, preciso que o Senhor me levante, não consigo limpar minha própria sujeira sozinho, como uma criança mesmo, totalmente dependente. Assim é a vida daquelas pessoas que recebem o reino de Deus, como crianças. Então, o convite é, vamos passar tempo com as crianças, vamos valorizar as crianças, vamos cuidar das crianças nesse tempo tão difícil em que é tempo de ficar com os amigos, de desenvolver muitas coisas na infância, mas graças ao isolamento social, muitas situações têm sido interrompidas, muitos processos que as crianças precisariam viver na escola, na educação primária, tantas coisas que estão sendo comprometidas. É um tempo muito difícil e que muito provavelmente nós veremos as consequências dele mais para frente. Mas vamos cuidar das crianças e principalmente aprender com elas, que é o que Jesus está falando. Esse é um dos ensinos que Jesus nos dá acerca de como nós devemos receber o reino, com alegria, com inocência e principalmente na dependência de Deus. Jesus nos apresenta um Pai e é Ele que nós nos alegramos. Fique com Deus e que essa palavra invada o seu coração. Amém.